Salmo 4. Sim, diz a maravilhosa palavra do nosso Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Até aqui a palavra do nosso Deus. Bom, é tão bom quando a gente termina de escovar os dentes, vai ali para a janela, contempla a lua, a noite, as estrelas. Chega o momento da gente dormir, você coloca o seu melhor pijama, você deita na sua cama, se está um friozinho, você coloca o seu cobertor. Tem o seu momento devocional com Deus, ali lê a Bíblia, faz uma oração, confessa os seus pecados, revisa todo dia. E se você está muito cansado, às vezes você faz uma oração meio desconexa, mas você termina com um amém. E para muitos de nós, o natural é depois de 5, 10 minutos, o sono começar a bater e a gente começar a misturar as nossas imaginações com sonhos que vão nos arrastando e vão nos fazendo, talvez, pensar um pouco como foi o dia, ou sonhos que não fazem sentido algum. Mas a gente adentra a noite por aí, e assim é a nossa madrugada. Mas, por vezes, isso não acontece. Às vezes a gente deita na nossa cama, coloca nossa orelha ao travesseiro, de repente nosso coração está batendo e perturbando nossa mente, porque na verdade ele é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro, em nossa mente. Simplesmente agitado, desesperado. E tem vários motivos para isso, mas eu queria que a gente se atentasse nessa noite para um motivo em particular. É quando você vai dormir e pode acontecer de você lembrar de horas, dias, meses, semanas anteriores em que pessoas não falaram muito bem de você. Pessoas inventaram mentiras a seu respeito. Pessoas mancharam sua reputação. Isso pode acontecer. E isso pode tirar o seu sono. Pode ser que quando você vá dormir, você se lembre de experiências terríveis. De pessoas que no seu trabalho, ou na sua escola, ou na realidade que você tiver, até mesmo em sua família, fizeram com que a sua imagem fosse distorcida. Você, às vezes, sendo inocente nesse assunto, mas sua imagem foi distorcida. Bom, é isso que o salmista está vivendo. Davi escreve esse salmo, um salmo em que a gente não sabe exatamente o contexto, mas é um salmo, este salmo de número 4, em que ele está conturbado, está triste porque estão inventando coisas sobre ele, estão denegrindo a imagem dele. E isso está incomodando muito. E é interessante, se a gente fizer um estudo teológico, saber que o livro dos Salmos, acredito que alguns saibam disso, ele é dividido em 5 partes, né? São 5 livros, na verdade, dentro de um próprio conjunto de 150 hinos. E esse Salmo 4, ele está no primeiro livro dos Salmos, que vai do 1º até o 41. Que alguns estudiosos entendem que são salmos de confronto, salmos em que muitas vezes o rei está conturbado porque os inimigos estão contra ele. E é isso que está acontecendo nesse Salmo 4. Davi está conturbado porque os seus inimigos estão falando mal dele. Davi está conturbado porque estão manchando a imagem dele. Provavelmente aqui já a imagem do rei, a imagem do ungido de Deus. O próprio rei, estão contra ele. E é interessante que esse salmo, Davi o escreve, e se torna um salmo cantado na liturgia de Israel, na liturgia do povo de Deus, um salmo noturno.
É um salmo que até pelo último versículo fala sobre dormir. Então era muito comum naqueles dias eles usarem esse salmo na noite mesmo, como estamos agora nesse momento, à noite. Para eles cantarem, revisitarem o seu dia, fazerem essa oração. E bem, eu queria que a gente, ao longo dessa pregação, se colocasse um pouco nessa situação em que a gente vai dormir e o nosso coração está agitado, pensando nas coisas terríveis que podem falar da gente. Só que em vez da gente ficar preocupado, a gente levanta da cama, se ajoelha e começa uma oração. Então esse salmo é uma longa oração. E talvez você esteja vivendo alguns momentos da sua vida. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, eu espero que não aqui na igreja, mas pode ser o caso, estejam manchando a sua reputação, estejam falando mal de você para outros. Mas talvez você pense assim, Davi, não é esse o caso para mim. Eu não sei se eu vim bem para ouvir essa mensagem, se eu liguei meu celular ou meu notebook para ouvir esse tipo de coisa. Eu estou bem, ninguém está falando mal de mim. Pode ser o seu caso, mas talvez no futuro falem mal de você. O apóstolo Paulo falou que todos aqueles que quisessem viver piedosamente em Cristo seriam perseguidos. Pode não ser a sua situação agora. Pode ser que você esteja bem em paz. Ninguém está acabando com a sua imagem. Mas se você quer caminhar piedosamente com Jesus, se você quer ser um servo ou uma serva de Deus, Ele vai colocar pessoas que podem falar mal de você. Como vimos aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é quando vocês viverem uma vida em que todo mundo disser a maior atrocidade contra vocês, perseguirem vocês são felizes. Mas muitas vezes a gente não se vê tão feliz assim. Então, que quando chegar a hora, você saiba lidar. Como é que você vai lidar com isso? Ou como é que você está lidando com isso? Será que você vai ficar com ódio dos seus inimigos, das pessoas que estão falando mal de você? Será que você vai querer tirar satisfação na cara deles? Será que você vai procurar prazer em outros lugares? Estão me perturbando, eu vou procurar satisfação em outro lugar. Será que quando você for dormir, simplesmente você não vai conseguir, porque o seu coração vai estar disparado? Tum, 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 tum. Por isso o tema da mensagem dessa noite é: não perca o sono. Deus cuida da sua reputação. Então, ao longo desse salmo, dessa oração que a gente vai ver, e desse louvor que veremos o povo cantando ao Senhor, que o seu coração mude em um agito, em perturbação, em mais de 300 BPMs, mais de 300 batidas por hora, e comece a se acalmar. E você passe a descansar, dormir, ter bons sonhos no Senhor. Então não perca o sono. Deus cuida da sua reputação. Portanto, em primeiro lugar, clame a Deus. Portanto, clame a Deus. Seu coração está a 1000 por hora, batendo muito. Você levantou da cama, se ajoelhou. Em vez de tentar caminhar pela casa, você vai orar, você vai clamar a Deus, você vai se colocar de joelhos. E é isso que a gente vê nesse primeiro versículo. Vamos revisitá-lo? O salmista diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Clame a Deus, meu irmão. Não é hora de pensar em o que fazer agora. Quando o nosso coração está a 1000 e estão falando todo mal contra a gente se coloca de joelho e clamamos ao Senhor. É isso que o salmista está falando. A primeira coisa que ele faz é se dirigir ao Senhor e clamar. Ele se ajoelha e diz: responde-me. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Estou perturbado. Não estou bem, eu estou indignado. Estão falando coisas contra mim e isso está acabando com a minha imagem. E isso não é ruim só por uma questão de ser quem eu sou, minha imagem é tão importante. Mas quando as pessoas ferem a nossa imagem, outras pessoas ouvem isso e outras pessoas começam a nos tratar mal e nem sabem da nossa história. Ou verem a nossa imagem como algo corrompido é só um primeiro passo para algo pior, em fecharem portas para a gente, em irem contra a gente de forma física mesmo. E um outro fator também, é uma questão de justiça. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
Aliás, a imagem de qualquer pessoa, quando é ferida, deve ferir também nosso coração. Tiago 3, versículo 9, fala que a gente não deve falar mal das pessoas porque são imagens e semelhanças de Deus. Então, quando falam mal da gente, a gente não tem que ficar tranquilo, tudo bem. Por um lado, sim, e a gente vai ver um pouco disso. Mas por uma questão de justiça, dá uma certa indignação. Então, há uma indignação justa em ver pessoas querendo o nosso mal e a gente ficar realmente chateado com isso. Mas a gente vai ver como que isso vai sendo trabalhado. Davi faz esse imperativo com Deus, ele diz, responde-me quando eu clamo. Eu estou clamando, Senhor. Eu clamo a Ti. E ele usa um termo para o Senhor. Vocês perceberam? Ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi está querendo dizer com isso. Senhor, o Senhor é Deus de justiça. Estão falando coisas terríveis contra mim, mas eu sei que eu sou inocente. O Senhor é Deus de justiça, o Senhor é o Deus que pode provar a minha inocência, porque o Senhor é um Deus corretíssimo. E eu sei que nesse aspecto eu não errei. É bem certo, irmãos, que nós cometemos pecados, nós não somos perfeitos. Se a gente olhar para o nosso dia de hoje, ou para ontem, ou a última semana, veremos erros. Mas tem alguns momentos que a gente acerta. E olha que interessante, a gente sabe que a gente é pecador, que é falho, e quando a gente acerta, a gente fica contente. Nisso daqui eu estou fazendo certinho. E vem alguém e fala, fulano, terrível nesse aspecto. Você fica, mas eu estou fazendo tudo certo. Pelo menos nesse aspecto eu estou fazendo certo. Senhor, o Senhor é Deus de justiça, o Senhor conhece meu coração. Por isso que a gente clama ao Senhor. Nosso coração fica assim, batendo, e a nossa voz batendo na porta do Senhor, falando, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Estou indignado com isso. Não aguento. Responde quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. E ele continua dizendo, na angústia me tens aliviado. Eu tenho passado outros problemas, e o Senhor tem sido tão bom para comigo. Consegue se lembrar disso, meu irmão? Momentos em que na sua jornada para com Deus, talvez nessa última semana, como o Senhor tem alargado seus caminhos, tem abençoado você. E você tem pensado, o Senhor tem sido bom para comigo. Isso é um recurso que a gente pode usar na oração. Já pensou nisso? De pensar, Senhor, o Senhor tem feito o bem para comigo, mas estão querendo o meu mal. Responde-me, porque na angústia o Senhor já tem sido bom para comigo. E ele continua, tem misericórdia de mim, ou ser gracioso para comigo. Essa palavra aqui está ligada à graça, a um amor pactual de Deus. Davi está usando um outro recurso que a gente tem que usar nas nossas orações, quando a gente clama a Ele. Senhor, eu faço parte do Teu povo. Eu não sou o impuro, o injusto, eu sou o Seu filho. Eu sou o Teu filho, Senhor. Eu não entendo por que estão falando mal de mim, porque querem o pior para mim. Mas sou Teu filho, tem misericórdia, ser gracioso para comigo. Faz com que essa situação mude, Senhor. E aí ele diz, e ouve a minha oração. Porque tem essa ideia de que Deus só ouve a oração dos justos. Deus não ouve a oração de pecadores. E aqui eu estou fazendo a distinção entre os justos, aqueles que seguem a verdade, mesmo falhando. Dos pecadores, aqueles que não querem seguir a verdade. Dos que são inimigos de Deus. Deus não ouve os impuros, os que não são do seu povo. Mas ele está dizendo, ouve minha oração. Meu irmão, quando as coisas estão complicadas para você, quando pessoas querem o seu mal, ou de novo, quando quiserem o seu mal, como você tem reagido ou como você reage? A gente está no mês da reforma. E talvez um salmo apropriado para isso seria o 46, que inspirou Lutero a cantar, compor Castelo Forte. Porque o 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é um castelo. E eu gosto desse Salmo 46 porque, por vezes, eu vou confessar aqui para vocês um pecado.
Por vezes, quando eu estou aflito, eu não vou atrás do Senhor. Eu procuro distrações. Às vezes eu vou para as redes sociais me distrair. Eu quero algum tipo de prazer. E usando alguma terminologia biológica também, eu quero que a dopamina no meu cérebro seja liberada. Quando eu me esqueço que o meu refúgio não é o mesmo refúgio das outras pessoas que não conhecem o meu refúgio. Porque quando as coisas apertam para o nosso lado, a gente não coloca o joelho no chão e ora ao Senhor? Porque quando as coisas são difíceis, buscamos os nossos ídolos que construímos em nosso coração? Queremos fazer as coisas com o nosso próprio braço. Talvez você não seja como eu e não vá buscar prazer de outras formas. Talvez diante dos seus inimigos você quer fazer a justiça. Ah, publicaram isso contra mim? Eu vou publicar então. Vou dar uma resposta melhor. Aí você pesquisa na internet formas de escrever melhor. Não sei, consulta o ChatGPT, como escrever bem. Você pede ajuda para alguém. Ah, como é que eu vou fazer mal para essa pessoa? Você procura informações. Está fazendo pelo seu próprio braço. Mas quando você vai dormir e está perdendo o sono por causa dessas coisas, você tem clamado ao Senhor? Se você não tem feito isso, é isso que esse salmo está ensinando para a gente. Deus está cuidando da sua reputação. Deus cuida de você quando você vai dormir. Ele vai dar o seu jeito. Mas você tem que entregar a Ele. Alguém já disse que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Descanse no Senhor. O coração está a 1000 por hora. Não consegue dormir. Clame a Deus. Em segundo lugar, você não precisa perder o sono. Não perca o sono. Deus cuida da sua reputação. Portanto, lide com os seus inimigos. Lide com os seus inimigos. Vamos dar uma olhada nos versículos 2 até o 5, que dizem assim: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Seu coração está agitado, mas agora começa a desacelerar. Ainda está agitado, mas está diminuindo a velocidade. Porque agora você tem que, depois de orar ao Senhor, nessa mesma oração, pensar agora nos seus algozes, nos seus adversários. Como é que você vai lidar com eles? E o salmista começa, no meio dessa canção, oração, uma espécie de se dirigir a esses homens terríveis. Ele começa dizendo: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Esse primeiro até quando é como se usasse as outras frases continuamente no até quando. Seriam como se 3 até quando, né? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando amareis a vaidade? Até quando buscareis a mentira? E esse ó homens, uma tradução interessante seria filhos dos homens. Essa palavra homens tem 2 palavras para a gente se referir a homens. E ele podia ter usado uma outra aqui. Só que ele está usando uma específica aqui, é como se estivesse dizendo a homens de muito poder. Poder econômico, poder influenciador. Pessoas de alto calibre estão contra Davi. Homens poderosos estão contra ele. Não é qualquer tipo de homem. Ele está olhando para esses homens e está vendo que eles estão falando mal dele, porque ele diz: até quando vocês vão continuar tornando a minha glória em vexame? É interessante, no meio da oração, você está falando com o Senhor, você pensa nos seus inimigos. Porque falar com Deus não é fugir da realidade. Os homens maus ainda estão falando contra ele, mas ele não foge da realidade, isso é real. A palavra não nos tira da realidade em que tem pessoas que querem o nosso mal ou coisas ruins estão acontecendo no nosso coração. A gente entrega o nosso coração a Deus. E ele está indignado
com esses homens? Por que eles continuam pegando a minha honra, o meu bom nome e destruindo? Até quando eles vão ficar fazendo isso? E Davi faz uma análise teológica disso, né? Ele faz uma análise de que quando você torna a glória de alguém vexame, é porque você ama aquilo que é vão. Você ama aquilo que é névoa. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, vocês estão amando a vaidade. A gente se esquece como o pecado, desculpa a expressão, o pecado emburrece a gente, emburrece as pessoas. A gente se esquece que o outro é a imagem e semelhança de Deus. E devemos falar bem do outro e tratar bem o outro. Mas tem uma coisa que o pecado faz, e ele corrompe aquele que já é corrompido por si mesmo, né? Aquele que não é filho de Deus. Porque ele vê um justo caminhando e fazendo coisas maravilhosas, fazendo bem, que era o que Davi provavelmente fazia. E fica com inveja. E quer manchar o bom nome daquela pessoa. Isso é amar aquilo que é vão. É isso que Davi está falando. Olha como o pecado está fazendo com que aquela pessoa não consiga enxergar a realidade. Você está falando mal de alguém que quer fazer o bem. Isso é amar aquilo que é vazio. Eles estão buscando coisas vazias, coisas que não têm retorno para eles. Porque o pecado não gera felicidade real. Pessoas vão falar mal de você, ou estão falando, porque elas querem tentar achar alguma forma de te pegar no erro, ou fazer você ficar triste, porque elas acham que isso vai dar prazer para elas. Mas é como pegar o vento. No fim das contas, meu irmão, essas pessoas nunca serão felizes de fato. Nunca serão felizes de fato. Porque o pecado as cegou. E por isso ele diz, né? E buscareis a mentira. Até quando buscam a mentira? Todo pecado é uma mentira. Todo pecado que está em nosso coração é a cobiça nos enganando. É o que diz a palavra de Deus em Tiago. Atendemos à voz do pecado porque atendemos a uma mentira. Querer o mal do outro é acreditar na mentira. De que se eu ferir a imagem do outro, eu serei feliz. Ele não merece tanto assim, eu mereço muito mais. Isso é terrível. O salmista poderia continuar assim, mas sabe o que ele faz? Ele lida com os seus inimigos, olhando toda essa corrupção que eles têm, e ele pensa assim, mas o Senhor, Ele distingue, Ele faz a diferenciação entre aqueles que caminham com Ele e aqueles que não caminham. Porque o versículo 3 diz assim, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Olha que interessante. Ele está nesse tipo de conversa com Deus, pensando nos seus inimigos e cogitando a possibilidade de falar com seus inimigos e dizer assim, Deus distingue para si o piedoso. Ele sabe se eu tenho caminhado com Ele ou não. E Ele sabe que vocês não têm caminhado com Ele. Ele consegue fazer essa diferenciação. Vocês deveriam saber disso. Sabe o que é interessante? Porque Davi dá para a gente a pista de como que a gente sabe que Deus distingue para si o piedoso ou não. Porque ele diz, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi tinha acabado de clamar ao Senhor, não tinha? A gente está ali com o coração agitado, a gente clama ao Senhor, a gente está, Senhor, o Senhor vai me ouvir? O Senhor vai me ouvir? O Senhor vai me ouvir? Estão falando mal de mim, o Senhor vai me ouvir? E no meio dessa oração, canção, pensando nos seus inimigos, lidando com eles, ele para um pouquinho, o seu coração começa a desacelerar e ele pensa, peraí, mas no fim das contas o Senhor me ouve. Sei que eu não sou perfeito, mas nessa matéria eu não estou contra o meu Senhor. Ele me ouve, sim, quando eu clamo por Ele. E sim, é interessante porque são os mesmos verbos do primeiro versículo. Responde-me quando eu clamo. O Senhor me ouve quando eu clamo. E ouve a minha oração no primeiro versículo. E ele volta a dizer, o Senhor me ouve. Ouve minha oração. Quando eu clamo, eu clamei. É como se no meio da oração desse louvor, o coração de Davi estivesse sendo transformado, pensando nos seus inimigos, pensando em como lidar com eles. É como se, ao tentar ensinar aos seus inimigos
a verdade, o próprio coração dele mudasse. Então ele começa nessa sequência de lidar com seus inimigos a ver que ao os ensinar, ele também é ensinado pela palavra. E a gente chega no versículo 4, quando ele tenta falar de novo com seus inimigos, dizendo: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Vocês estão com raiva de mim, vocês querem o pior para mim. Calma, parem de tremer. Uma outra tradução para o irai-vos seria tremer. Parem. Eu acabei de falar que o Senhor distingue para si o piedoso. Vocês querem o pior para vocês? Davi não está retaliando seus inimigos. É como se ele estivesse aconselhando. Irem, mas não deixem isso piorar no coração de vocês. Ele diz: consultai no travesseiro, ou cama, travesseiro aqui poderia ser cama, né? Também, ou seja, na hora de dormir. Consultem o coração de vocês e se acalmem, sossegai. Coração, que não é a sede das emoções, coração é a sede de toda a nossa alma. Isso é assim que os hebreus entendiam. Está dizendo: olha, sondem o coração de vocês, meus inimigos. Vejam se faz sentido. E aí ele conclui esse momento de falar com os inimigos dizendo: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Caminhem com Deus, confiem nele, porque senão o pior vai acontecer com vocês. É assim que a gente lida com os nossos inimigos, gente. É assim que você tem lidado ou pretende lidar quando estão falando mal de você, quando querem o pior para você? Que caminhem com Deus, que confiem em Deus. Porque muitas vezes, quando as pessoas nos perturbam, cada um lida de uma forma, né? Tem gente que é pavio curto e já sai falando também: não, mas você que fique quieto e tudo mais. A gente, às vezes, é áspero. Tem pessoas que fogem, mas para a gente, como é difícil cogitar a possibilidade de orar por eles, como nos ensina Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, a palavra de Deus nunca disse que nós não teríamos aflições. Jesus disse que nós teríamos aflições. Eu fico preocupado, por vezes, a gente falar pouco de perseguição ou de inimigos nossos. Claro, a palavra de Deus também diz que no que depender da gente, a gente tem que ter paz com todo mundo. E que, na verdade, a nossa verdadeira luta não é contra carne e sangue, não são contra pessoas, é contra potestades espirituais. É verdade. A gente não vai de forma irada e de forma maligna mesmo, ou querer fazer justiça com nossas próprias mãos contra outro ser humano. Isso a gente lança sobre Deus. A gente ora e fala com Deus. Claro, temos meios para isso, como o Estado. Ele nos deu o Estado para isso. Mas eu temo que, por vezes, a gente tenha medo de evangelizar, tenha medo de falar de Deus onde estivermos, tenha medo de nos portarmos no trabalho quando o nosso chefe fala para a gente: não, essa ligação você não precisa atender porque vai dar um problema aqui para a empresa, porque a gente está fazendo isso, aquilo. Não, assina aqui para mim, finge que sou eu. A gente tem medo de dizer não por sermos perseguidos, falarem mal da gente. Aí a gente não consegue mais aquela vaga no emprego porque estão mentindo contra a gente, né? A gente tem medo. A gente vai ter inimigo por caminharmos com Deus. Como é que a gente lida com isso, então? Se for possível, a gente lida com os nossos inimigos orando por eles. Se esse é o seu caso, ore pelos seus inimigos. Se você tiver a oportunidade, tente aconselhá-los. Peça a Deus sabedoria. Mas talvez você tenha que dizer para eles: olha, confiem no Senhor. Confiem no meu Deus. Então, seu coração desacelera, você começa a lembrar que você não precisa perder o sono. Deus está cuidando da sua reputação. E, em terceiro e último lugar, não perca o sono. Deus cuida da sua reputação, portanto, confie na bênção de Deus.
O salmista lidou com os seus inimigos. O coração dele estava agitado, mas agora começa a ficar num ritmo quase normal. Os versículos 6 a 8 dizem assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Confie na bênção de Deus. Você pensou nos seus inimigos, mas agora existe a possibilidade de dúvidas virem ao seu coração. Você ainda está um pouco conturbado, e talvez aqui na mente de Davi, ele está pensando em pessoas que podem duvidar e colocar dúvidas no coração dele. Porque ele diz assim no versículo 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Há muitos que quando vêm os inimigos, ficam conturbados. Dizem, quem que vai trazer o bem para a gente? Quem vai nos dar a saída? Porque tem vezes que a gente já está melhorando, esquecendo os nossos inimigos, perdoando aquelas pessoas, e vem alguém e coloca dúvida em nosso coração. Mas será que vai ficar tudo melhor mesmo? Será que vão parar de falar mal de você? Será que a vida vai ficar mais fácil? Ou só vai dificultar? Será que o bem chegará? Quem que vai nos mostrar o bem? E Davi faz o que a gente tem que fazer de novo, né? Tenta confiar em Deus. Ele diz, Senhor, Yahvé, ó Deus, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha pra gente, estão querendo colocar dúvidas em nosso coração, em meu coração. E aqui é como se a mentalidade de Davi estivesse na bênção aarônica. Os irmãos se lembram da bênção aarônica? Porque ele citou aqui uma parte dela, ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A bênção que diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Está lembrando de algo lá atrás, quando ele, como povo da aliança, pode se reconfortar porque Moisés disse para Arão, aliás, Deus através de Moisés, abençoar o povo assim, e o nome de Deus estaria sobre o povo através dessa bênção. Que Deus guardasse o povo, que Deus levantasse sobre o povo o seu rosto. Ou seja, a presença do povo, de Deus com o povo. Vocês devem se lembrar quando o povo pecou contra Deus, e Moisés intercede perante Deus. E Deus fala assim, tudo bem, vocês podem ir, eu vou mandar um anjo, a alguém, um anjo para estar com vocês. E Moisés fala, não, Senhor, peraí, se o Senhor não for conosco, então não nos mande, porque queremos a tua presença conosco. Porque levantar o rosto sobre alguém, e rosto ou face, lembra muito no hebraico a palavra presença. Face. Ter a face de Deus sobre você é ter a presença de Deus sobre você. Porque Deus está em todo lugar, certo? A gente está sempre sobre a face dele. É como se o Senhor estivesse sempre perante a gente. Só que existe uma forma dele estar de uma maneira especial perante nós. Que a sua bondade está sobre nós. Porque se a glória de Deus aparecesse aqui nesse momento, em todo o seu resplendor, nós seríamos consumidos. Mas quando a presença de Deus de forma gloriosa está conosco, a gente não é consumido, a gente é abençoado. Então, quando o Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto, é porque a presença de Deus está sobre nós de forma graciosa. E é isso que ele está clamando, Senhor, levante sobre nós a luz do teu rosto. Essa é a maior bênção que eu posso ter, a tua presença, a tua graça comigo. E ele começa a ponderar sobre isso, porque ele diz assim no versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi está confiando na bênção de Deus. Ele está olhando para os inimigos dele, e está olhando para a própria vida dele, e nas bênçãos de Deus, e está pensando assim, olha, quando eles têm o melhor dessa terra, o melhor daquela terra era isso, era fartura de cereal, fartura de vinho. Eles têm tudo, do bom e do melhor. Para os nossos dias talvez seja, não sei qual seria uma pessoa bem-sucedida. Será que é a pessoa que tem o melhor carro? A melhor profissão?
o melhor marido, a melhor esposa, o melhor nome. Existem pessoas assim que acham que ganharam a vida. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, um ator que fazia uma série, ele já veio a falecer, uma série de comédia, e antes dele falecer ele gravou um vídeo falando assim, olha, eu conquistei tudo que alguém poderia conquistar. Eu tive uma mansão maravilhosa, nela tem uma piscina muito grande. Ele começou a descrever a vida dele. Ele falou assim, mas eu não estou feliz. E aí ele cita um outro ator que disse assim, olha, eu queria que todo mundo alcançasse seus próprios sonhos, para que todo mundo visse que isso não traz paz. Isso 2 descrentes falando, que conquistar os sonhos não traz verdadeira felicidade. E Davi, já muitos anos antes disso, tinha essa real certeza. Quando está todo mundo ganhando tudo, o maior sucesso para esse mundo, nós que somos filhos de Deus, que temos a luz do rosto de Deus sobre nós, deveríamos olhar para essas pessoas e falar assim, mas mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que para todo mundo quando eles estão no melhor que eles poderiam ter. Essa não é a realidade para a sua vida? Deveria ser. Deus não tem dado mais alegria para você? Deus não tem dado quando você está aqui no domingo com seus irmãos, adorando, louvando o nome dEle? Quando você pensa na morte de Jesus Cristo na cruz sobre você, quando você pensa que mesmo quando todo mundo falar mal de você, quando perseguirem você, destruírem parte do seu corpo, quando você estiver em doença sofrendo, quando você estiver perdendo o seu emprego, quando você estiver perdendo seus familiares, perder tudo, você saber que você tem um reino maior esperando você, o rei esperando você de braços abertos, dizendo, venha, bendito do meu Pai, entra na alegria do seu Senhor, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quando o próprio Deus está se alegrando sobre você. Mas às vezes não tem sido suficiente para você. Você tem olhado para a opinião das outras pessoas, até a opinião dos seus inimigos. Isso tem sido mais importante para você? Pode ter 8 bilhões de pessoas no mundo contra você. Mas se Deus é por você, quem pode ser contra você de fato? Onde estão os seus acusadores? Onde está a morte, o seu aguilhão? Pecado, onde está o seu poder no fim das contas, irmãos? A nossa alegria está em Deus. Nós temos a bênção do nosso Pai sempre, sempre que a gente quiser. A gente pode se ajoelhar ao pé da cama e saber porque Ele distingue para si o piedoso que Deus nos ouve, o Altíssimo, que está sentado sobre o trono do universo. O que não é criatura, porque tudo que a gente está vendo aqui é criação. Mas o Deus invisível que também está aqui é o único que é criador. E Ele para ouvir você. E aí o coração de Davi começa a se acalmar. Ele conclui seu salmo dizendo, em paz eu me deito. Eu logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Acho que eu fico imaginando, né? Se fizéssemos essa oração e levantamos da cama e nos colocamos de joelho, talvez aqui Davi estivesse se colocando de pé, começa a deitar na cama e pensar, agora eu vou dormir em paz. Deus cuida da minha reputação. Eu clamei a Ele, eu aprendi a lidar com os meus inimigos, eu confio que Ele tem cuidado de mim. Logo, logo eu vou dormir. Porque o meu sono não depende de mim. Eles podem estar vindo querer bater na minha porta, mas o Senhor cuida de mim. Só Ele me faz repousar com confiança. Porque esse termo seguro é o mesmo termo lá quando Davi falou para os seus inimigos, confiem no Senhor, lá no versículo 5. Confiai no Senhor. É a mesma raiz. Confie no Senhor. Eu confio. Então eu vou dormir e vou viver, habitar confiante. Para concluir, meus irmãos, essa pregação, agora o coração já está em paz. Está batendo com muita calma.
talvez os acusadores não tenham parado de acusar Davi. Talvez as tribulações do lado de fora continuem acontecendo. Mas Deus e os seus servos estão em paz. Bom, tudo pode piorar, mas Davi aqui dizendo que repousa seguro, talvez você fique pensando, mas ele repousou seguro mesmo? Será que ele ficou tudo bem? Bom, a gente sabe pela história de Davi que ficou, mas alguns poderiam dizer, mas se a gente fizer essa oração, vai ficar tudo bem? Como é que a gente sabe disso, Davi? E aí agora Davi sou eu, né? Porque o meu xará aqui tem o mesmo nome que o meu. Como é que a gente sabe disso, meu irmão? Como é que a gente sabe que vai ficar tudo bem? Ou que ele poderia descansar? Por que ele tem a paz de Deus com ele? Ele tem o rosto de Deus levantado sobre ele, a luz do rosto de Deus levantado sobre ele. Porque ele, como o rei, servo, um rei que era servo da aliança de Deus, estava na expectativa de ser cuidado por Deus, porque ele ansiava de que, quando ele morresse, ou se o pior acontecesse, ele descansaria em Deus, porque o seu Deus provê para ele paz, não no nome dele, mas naquele que ele estava esperando, no ungido de Deus. O Messias aguardado, Jesus Cristo. O Messias que agora nós olhamos para trás. Davi olhava para frente, nós olhamos para trás, vendo a cruz, o Messias esperado. Que faria essa oração de forma perfeita. Jesus sim pode dizer, responde-me, Senhor, quando eu clamo, Tu és o Deus da minha justiça, porque Jesus é sempre justo. Jesus sim, quando estava sofrendo na cruz, disse, Senhor, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus ora corretamente sobre os seus adversários. Jesus sim tem alegria plena em Deus. Mesmo porque quando o profeta Isaías diz que ele viu o penoso trabalho e ele se alegrou nisso, o trabalho que ele teria. Sim, ele sofreu muito, mas em troca da alegria que ele estava proposta, ele sofreu, suportou a ignomínia, a vergonha. Isso é o que diz o escritor aos Hebreus. Suportou ser ultrajado. Eu gostaria de ler uma seção de 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, de verso 20 a 25. Quando Pedro diz assim, pois que glória há, se pecando ou sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados, como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus foi ultrajado, falaram mal dele, cuspiram em seu rosto, o mataram, fizeram pior com ele. Ele sofreu por nós. E ele deixou exemplo para nós. Ele é aquele que, de fato, pôde se deitar em paz num barco cuja tempestade estava terrível lá fora. Porque o seu pai o guardava. Porque ele é o verdadeiro justo, que não precisa temer. E é aquele que a sua justiça foi imputada a nós. Não deveria ser normal nos achegarmos a Deus e não sermos destruídos e consumidos. Mas a gente faz isso porque o sangue de Jesus está sobre nós. A gente se deita e pega no sono porque o nosso Deus, Jesus Cristo, nos permite dormir em paz. Nos permite dormir em paz. Então, meu irmão, não perca o sono. Talvez você tenha outros motivos para perder o sono. Algum problema por você estar trabalhando muito, algum problema biológico, mas não perca o sono por causa da sua reputação. Deus cuida dela. O que você deve fazer é clamar a Ele, saber lidar com seus inimigos, confiar nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, vamos orar nesse momento, falar com o nosso Pai.
E vamos cantar louvores após esse momento de oração. Um louvor que é uma oração também. Pai, carecemos de Ti, Senhor. Clamamos a Ti. Por vezes nosso coração está tão agitado por causa de inimigos. Ou nem temos tantos inimigos e às vezes por vergonha nossa, por não sermos tão fiéis, Senhor. Pai, por vezes nós não sabemos lidar com os nossos inimigos. Nós não sabemos lidar com opressão. Temos medo, Senhor, ou raiva em excesso. Senhor, ensina-nos. Tua palavra foi pregada. Ajuda-nos a, quando o nosso coração disparar e perdermos o sono, clamarmos a Ti. Ajuda-nos a, depois de clamarmos a Ti, sabermos lidar com os adversários, talvez até aconselhando-os. Ajuda-nos a confiarmos nas Tuas bênçãos, porque o Senhor nos dá mais alegria do que alegria para as pessoas que têm tudo nesse mundo, mas não têm nada, porque não têm a Ti. Nós temos a Ti. E o que temos feito com a Tua presença? Temos pecado na Tua face, Senhor? Ó Senhor, ajuda-nos a lembrar do Teu Filho Jesus Cristo, porque no fim das contas é Ele que nos faz dormir em paz, quando repousamos nossa cabeça no travesseiro, depois de um dia tão agitado. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, o castigo que tiraria o nosso sono, estava sobre Ele. Agora a gente pode dormir em paz, porque um dia, quando nossos olhos fecharem para esse mundo, estaremos com Ele para sempre. Ou um dia, quando Ele mesmo voltar, seremos transformados, ressuscitados, e estaremos com Ele para sempre. O nosso final já está garantido. Por isso a gente dorme em paz. Ó Senhor, podem vir tribulações, inimigos, pessoas mentirem contra nós, nos apedrejarem, quererem o nosso mal, mas o travesseiro é confortável. Porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa reputação, cuida da nossa alma, cuida da nossa vida, Senhor. O nome seja louvado. E que o Senhor levante sobre nós sempre a luz do Teu rosto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.